pessoal, e estamos começando mais um episódio do Pod Penal, explicando o direito penal de uma forma simples e fácil. Me chamo Valdênio e hoje iremos explicar os artigos do Código Penal do 202 até o 207. Se liga e vem aprender com a gente. Passando para explicar a vocês o que contém no artigo 202 do Código Penal. Em outras palavras, não é só adentrar em um local sem autorização, mas é tentar impedir o funcionamento daquele estabelecimento, seja ele o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola. A questão desse crime, ele protege diretamente a atividade econômica. No caso, visa garantir que aquela atividade econômica ela aconteça de forma concreta. Um exemplo prático são colaboradores ou pessoas que não sejam colaboradores daquela determinada empresa adentrarem ali o estabelecimento, seja ele comercial, agrícola ou industrial, tentando impedir que a atividade ocorra. Acerca desse procedimento, levantadas algumas pautas sobre as questões de manifestação, de protesto, acerca dos movimentos sociais que acontecem derivados de situação. Isso porque existe um limite entre a manifestação e a prática de um crime. O artigo 202 visa garantir um tema bem específico, a invasão a estabelecimentos comerciais, agrícolas ou industrial, visando atrapalhar a sua atividade econômica. E para finalizar, o artigo 202 do Código Penal visa proteger o funcionamento dos estabelecimentos contra as interferências contra a sua atividade econômica. E esse foi mais um episódio do Pod Penal. Até a próxima e continue nos acompanhando. Artigo 204 do Código Penal. Ele trata daquela chamada frustração de direito, que é assegurado por lei trabalhista. Ou seja, ele pune aquele que, por meio de fraude, violência, qualquer outro meio ilegal, impede o trabalhador de exercer aquele direito que já é garantido em lei. Na prática, isso acontece muito quando o empregador ele tenta enganar o funcionário para não pagar o salário, as férias ou qualquer outro direito trabalhista. A intenção da lei é proteger o trabalhador contra abusos feitos pelos seus patrões, garantindo que aquilo que está previsto em lei realmente seja cumprido. A pena prevista é de detenção, mas aí vamos ver que ele não é considerado um crime muito grave, porém, o Estado considera séria e que é um crime que precisa ser punido. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou apresentar agora sobre o artigo 203 do nosso Código Penal, que vai falar sobre a frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Bem, esse crime ocorre quando o empregador ele negligencia e ele impede que aquele seu empregado tenha acesso aos direitos básicos trabalhistas, como, por exemplo, férias, 13º, um salário proporcional. E também essa pena vai incorrer quando aquele empregador ele obriga ou coage o empregado a manter um vínculo com a empresa. Por exemplo, ele tem um mercado e nesse mercado ele obriga aquele funcionário a comprar só naquele, para sempre ter aquele vínculo com ele. E também incorre quando ele proíbe a saída desse funcionário, seja coagindo e obrigando ou até mesmo assim ocultando a documentação para que esse funcionário não saia. E bem, uma forma qualificada desse crime é quando ele atinge pessoas vulneráveis, como, por exemplo, idosos, crianças, gestantes, pessoas com deficiência. E a pena base dele é de 1 a 2 anos. E quando existe a forma qualificada, ela pode aumentar de 1/6 a 1/3. Dando continuidade com um caso prático que aconteceu no Brasil envolvendo a empresa da Zara no ano de 2011, foi onde, na ocasião, o órgão do Ministério Público instaurou uma investigação e foi identificado oficinas de costura terceirizadas, onde, na maioria delas, os trabalhadores eram imigrantes bolivianos vivendo em condições análogas à escravidão, como sem ter o registro formal e sendo submetidos a horas exaustivas de trabalho. E, embora a empresa alegasse não ter conhecimento sobre todos os acontecimentos durante a investigação, demonstraram falhas graves na cadeia de produção, evidenciando o que é chamado de terceirização ilícita ou irregular, que é algo adotado por muitas empresas
no intuito de diminuir os custos. Olá a todos. Dando continuidade à análise dos crimes, passo a abordar o artigo 205 do Código Penal, onde estabelece que é crime exercer atividade onde está impedido por decisão administrativa. Trata-se, portanto, de uma norma que visa assegurar o respeito às determinações do poder público, especialmente quando estas impõem restrições ao exercício de determinadas atividades, por razões legais ou de interesse coletivo. Para a configuração do crime, é necessário que exista uma decisão administrativa válida ou regularmente comunicada ao agente impedindo o exercício dessa atividade. Ainda exige-se o dolo, ou seja, a vontade consciente de descumprir a ordem imposta. Para melhor compreensão, podemos citar um caso prático onde um comerciante tem sua empresa interditada pela vigilância sanitária. Mesmo assim, se o comerciante continuar exercendo a atividade, estará cometendo o crime previsto no artigo 205. Ou seja, esse artigo 205 ele funciona como um instrumento de proteção da ordem pública e das autoridades estatais. Muito obrigado. Olá, dando continuidade, passo a abordar o artigo 206, que trata do recrutamento de trabalhadores para o exterior. O dispositivo estabelece que é crime recrutar trabalhadores por meio de fraudes com o fim de levá-los para o exterior. Trata-se de uma norma que não busca apenas proteger a organização do trabalho nacional, mas também proteger a dignidade e a liberdade dos trabalhadores. Essa norma busca impedir que pessoas sejam enganadas com promessas de uma vida melhor, de uma oportunidade melhor no exterior, que muitas vezes serve como portas de entrada para uma situação de exploração. Para configurar crime, é indispensável o uso de fraude, ou seja, articular ou mentir com a intenção de convencer a vítima, e o dolo, que é a intenção, de enganar os trabalhadores. Para melhor compreensão, eu vou estar explicando aqui um exemplo prático para vocês. Um caso seria um agente que faz anúncios de trabalhos com salários altíssimos, com moradas luxuosas, mas ele oculta a informação da vítima de que ela terá o seu passaporte retido e oculta situações deploráveis, condições deploráveis de trabalho. Portanto, esse artigo funciona como instrumento de combate à exploração internacional e à proteção dos direitos dos trabalhadores. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Hoje eu vou explicar sobre o artigo 207 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de aliciamento dos trabalhadores. O artigo 207 define: é crime levar um trabalhador de uma localidade para outra dentro de território nacional. Esse artigo específico, ele retrata a figura do gato. O que é a figura do gato? O gato é aquele recrutador que, com falsas promessas, recruta outros trabalhadores, para levá-los de uma cidade para outra. Como isso funciona? O crime acontece quando o recrutador usa fraude, cobra dinheiro do trabalhador ou não garante o retorno. A pena é de 1 a 3 anos de retenção e ainda por cima sujeita a multa. A pena ainda por cima aumenta de 1/6 a 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, idosa, gestante, pessoa com deficiência ou se o crime for cometido por preconceito. Na prática, esse artigo protege principalmente trabalhadores de condições rurais ou se não de construção civil, Porque esses trabalhadores geralmente são levados para as grandes cidades sem condição mínima para conseguir atuar naquele ambiente. O objetivo da lei é proteger a dignidade e a liberdade do trabalhador, justamente garantindo que ele não seja trabalho como uma mercadoria, protegendo principalmente sua dignidade, sua liberdade contra recrutadores que utilizam da fraude ou se não de cobranças indevidas ou de abandono. É importante também não confundir aliciamento com trabalho escravo, que são duas coisas completamente diferentes. Resumindo, o artigo 207 do Código Penal Brasileiro, ele combate o aliciamento de trabalhadores. Espero muito, principalmente, que esse conteúdo tenha sido enriquecedor, E ainda por cima, agradeço muito a atenção por ter assistido esse vídeo hoje.